Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula do curso AutoCAD 2015 2D. Pessoal, nós estamos chegando na parte final desse curso, onde eu vou ensinar a criar um formato, ou seja, uma folha com um padrão e viewports, e posteriormente já partir para a impressão, onde você vai ter o seu projeto aí em mãos, ok? Bom, no andar do curso nós aprendemos então a criar linhas, a criar círculos, textos, porém todo esse processo foi feito dentro do campo de Model. Como assim, professor, no campo de Model? Olha só, aqui embaixo existem três abas, né? A primeira é Model, que seria modelamento, construção e algo do gênero. A segunda seria o Layout 1, onde eu vou ter ali um padrão de formato, e depois eu vou encontrar o Layout 2, que na verdade é a mesma função, ok, de formatos, porém ele já deixou ali dois itens para você preencher e ajustar. E qual seria então o nosso desafio aqui em relação a esse tipo de formato? Primeiro, a norma 10068 estipula as dimensões base, ok, para os formatos, que seria entre o formato A0 até o formato A4, beleza? Tendo então as referências de dimensão, eu não posso criar um formato com qualquer medida e sair utilizando para desenho técnico. Então, dentro do nosso processo, nós temos essa tabela aqui, ó, formatos da série A. Então, eu tenho o formato A0, que é 841 por 1189, o formato A2, 420 por 594, até o formato A4. Beleza? E nesse curso eu sei que tem um pessoal da mecânica, tem um pessoal da elétrica, tem o pessoal da arquitetura e da engenharia civil. E para não ficar criando vários formatos, porque é um processo repetitivo, eu vou criar somente um e utilizar como base para outros elementos. Então nessa aula, pessoal, eu vou criar um formato que possivelmente vai ser utilizado em todas as áreas. Eu vou fazer o formato A1, porque civil utiliza bastante, projetos mecânicos podem ser impressos em formato A1, tomando uma ressalva, se for um desenho pequeno, faça no formato A4, mas conjuntos, montagens, o pessoal acaba utilizando o formato A1. E o pessoal da elétrica, para colocar diagramas, também segue o mesmo princípio. Ok? Então, as nossas medidas bases são 594, ok, de altura, por 841 de largura, conforme a norma está estipulando. Beleza, aqui então vai começar os nossos passo a passo. Eu vou primeiro criar um modelo novo. E como que eu faço isso? Aqui embaixo na aba Layout, você vai dar um clique com o botão direito, ok? E selecionar essa opção Page Setup Manager, que é a configuração do formato dessa folha. Dando um clique nesse botão, você vai poder selecionar dois itens, ou Layout 1 ou Layout 2. Agora, quais são as dimensões desses itens? Eu não sei, eu preciso configurar. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro desse botão, ok, chamado New, e dar um clique. Feito isso, ele vai abrir uma segunda janela chamada New Page Setup. Então, dentro de New Page Setup Name, eu vou colocar aqui, ó, formato, ok, A1. Beleza? Que é o que eu estou utilizando e vou criar. Clico no botão OK, ele vai partir para a segunda janela. Galera, para quem já imprimiu dentro do AutoCAD, para aquelas pessoas que estão só revisando aí o curso, sabem que essa janela é a janela de plot, que é onde você vai executar a sua impressão. Só que nesse momento ela não tem a função específica para a plotagem, ela tem a função de configurar o formato para posteriormente executar a impressão. Bom, como eu estou aqui dentro do estúdio, eu não tenho nenhuma impressora para instalar aqui, eu vou fazer uma simulação com uma impressora virtual. No caso de vocês, vocês já podem até selecionar a marca e o nome da impressora. Aonde? Dentro aqui, ó, de Printer/Plotter, eu encontro o Name, que é o nome da impressora. Clicando então nessa janela de nome, ok, eu vou poder selecionar o modelo ou a marca ou até mesmo ali o item da sua impressora. Como eu falei, eu não tenho nenhuma impressora instalada aqui no momento. Eu vou utilizar um item virtual, que seria o que? O DWG to PDF.pc3. Essa impressora já é default do AutoCAD. Para aqueles que acham que precisa instalar o Cut PDF ou algo parecido, não. O próprio AutoCAD já imprime em PDF. Lembrando que nesse caso é só para teste, ok? Se você já tem impressora aí, pega o nome da impressora. Bom, primeiro passo, executado. Próximo elemento é o item de Paper Size, ou seja, o tamanho do formato.
Dentro dessa janela de Paper Size, eu vou encontrar vários formatos dentro da norma ISO. Não tem necessidade de você procurar a BNT, porque a própria BNT usou como base os padrões ISO, ok? Então aqui eu encontro o formato A1, ok? Por 841 por 594. No AutoCAD, a primeira medida é X, a segunda é Y. Então, o meu formato fica no padrão paisagem, não no formato retrato, que seria na vertical. Agora, vai surgir a seguinte questão. Bom, e se eu precisar criar um formato novo, professor? Caso ali não seja 840, seja, por exemplo, somente 800. A BNT permite a alteração de medidas? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem melhor. A BNT ela tem um item na norma que é o item 3.1.3, ok? Da norma 10.068, sendo que, sendo necessário formato fora dos padrões estabelecidos, em 3.1.2, que é aquela tabela que eu mostrei para vocês, recomenda-se a escolha dos formatos de tal maneira que a largura ou o comprimento corresponda ao múltiplo ou submúltiplo ao do formato padrão. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, tá, a medida de 841 por 594, eu posso multiplicar por 2. Então, se fosse multiplicar aqui o comprimento, né, eu vou desenhar lá um chassi de um carro, eu vou desenhar uma asa de um avião ou uma estrutura metálica que não encaixou legal na medida, eu tenho que deixar um pouco maior. Por ser uma plotter, ser um rolo, tem quase 50 metros, isso não vai interferir em nada na medida do papel, mas na hora de configurar vai interferir. Seria, por exemplo, 1682, né, por 594. Só que essa medida, galera, não tem aqui dentro, ok? Se vocês quiserem permanecer com essa medida, tudo bem, não tem problema. Agora, essa explicação que eu vou fazer aqui vai ser para quem quer alterar, mas vai seguir também um princípio de ajuste, de margem, de proteção, enfim, vamos lá. Então, surgindo essa necessidade, vocês vão clicar dentro aqui do Properties, beleza? Ele vai abrir aqui, pessoal, automaticamente a janela Plotter Configuration Editor, que é a parte de configuração da plotagem. Galera, não cliquem em nada que eu não indicar, porque vocês podem trabalhar ali com os drives da impressora, podem modificar a calibração, então cuidado, galera. Então vamos aonde eu estou indicando. Dentro aqui do User Define Paper Size, eu vou encontrar o elemento Custom Paper Size, que é a criação de um papel ou um formato diferenciado. Reparem que a janela de Custom Paper não tem nenhum elemento e aqui do lado tem um botão ADD, que é adicionar, criar um modelo novo. Clique nesse botão e mais uma janela vai ser aberta. Reparem que já estou quase na quinta janela só de configuração. Então aqui, ele tem um begin, na verdade é começar, né? Eu posso começar com um padrão do zero, caso eu vá configurando, ou utilizar um existente. Só que utilizar um existente, na verdade, não vai seguir muito o princípio, porque nenhum formato aqui tem o que eu necessito. Então eu começo com limpo, ou seja, eu vou configurar da minha maneira. Clico no botão avançar. Ele vai trazer aqui, ó, o item de mid bounds, como se fosse o contorno, né, a margem do seu papel. Reparem que ele já trouxe a medida do A1, porque eu havia selecionado lá atrás a medida A1. Mas se você quiser colocar aqui 1682, você pode e o formato tem esse novo padrão, ok? Lembrando que você vai ter que seguir as regras da BNT, eu não posso pôr nenhuma medida aqui aleatória, ok? Se houver necessidade, você coloca. Então eu vou voltar aqui 841, beleza? Dentro do padrão da BNT. Posso alterar aqui as unidades, ou em polegadas ou milímetros. Feita a correção e alteração, clico no botão avançar. Pessoal, dentro do Printable Area, na verdade é como se fosse uma área de impressão ou área de plotagem, né? Ele coloca nas margens do formato aquelas linhas tracejadas, né? Vocês viram lá que tinha umas linhas tracejadas no contorno. Aquilo é como se fosse uma proteção do seu formato. Daquela linha tracejada para fora, a sua impressora não vai reconhecer o desenho, então ele só vai imprimir o que estiver dentro. É como se fosse uma margem de proteção até física para a impressora, para ela não jogar tinta para fora do papel, e também o limite físico ali do cartucho, né? Ele não chega até o final do formato. Agora, se você quiser colocar numa plotter um formato menor, por exemplo, uma impressora que imprime no formato A0, se eu colocar um formato menor, tipo A2 ou formato A1,
essa margem de proteção não faz sentido, porque é um formato menor do que eu vou imprimir, ok? Então, o que eu recomendo? Se você quer proteger a sua margem, a medida ideal para o top, bottom, left, right seria 10 unidades, 10 milímetros. Até isso é recomendado pela BNT na 10.068. Agora, se você quer imprimir 100% o formato, galera, coloque em 0 em todos os campos. Ele vai deixar a linha tracejada bem em cima da margem. Beleza? Eu vou clicar no botão avançar, ele vai trazer o próximo campo, que é o Paper Size Name. Eu vou colocar aqui, ó, formato, ok? A1, professor Daniel. Você pode colocar o formato A1, nome da empresa, formato A1, nome do cliente, e você vai criar ali uma organização. Clico no botão avançar novamente e ele vai trazer uma nova janela como se fosse uma mensagem que você criou essa informação. You have created a new paper size name de formato A1, professor Daniel. Select search, ou seja, selecione no campo de busca para selecionar esse novo papel. Beleza? Então ele só está falando que você concluiu todos os passos. Sendo assim, o botão concluir é habilitado, você pode clicar. O novo formato A1 já está no meu custom paper size. Posso clicar no OK e agora dentro do Paper Size eu vou selecionar ele. Toda vez que eu crio um formato, pessoal, independente da ordem alfabética ou não, ele vai ser o primeiro elemento aqui dessa janela. Reparem que o formato A1 Professor Daniel já apareceu aqui em cima. Dou um clique e voilá, ele já selecionou esse modelo. Próximo elemento aqui seria Plot Area. What to plot? O que você deseja plotar? Por ser um layout, eu poderia colocar display, selecionar as pontas, extend, dar um zoom, extend, window por janela, mas não há necessidade. Colocando no layout, ele já vai identificar que é o formato do papel que você criou, beleza? Plot offset, não tenho a necessidade de alterar. Plot scale, pessoal, esse plot scale não é do desenho, e sim do formato. Eu vou imprimir um formato A1 exatamente 1 por 1. Se eu colocar um formato aqui 1:2, ele vai reduzir o meu elemento ou até mesmo ali mudar a proporção do formato. Não é isso que eu quero. Vou chegar a falar sobre escala de desenho na próxima videoaula, beleza? Bom, feito isso, eu venho aqui em cima em Plot Style Table, seleciono a qualidade do papel, se é colorido, se é preto e branco. Lembrando que se você quer colocar uma escala para reduzir custo, ou seja, imprimir só para visualização, coloque no Grayscale, que é a escala de cinza. Monochrome, preto e branco. Você pode também pôr colorido no Screening, desde o 100% até 25%. Quanto maior o número aqui do percentual, mais colorido ele fica. Então, entre aqui a escala 100% colorido ou somente 25% colorido. O que é um vermelho forte acaba ficando no tom de rosa, o que é um azul marinho fica ficando azul clarinho, bem fraco. Beleza? Aqui nesse caso eu vou pôr Screening 100%, porque é um PDF, eu não vou gastar tinta, então eu já mantenho ali como colorido. Quality, que é a qualidade aqui no campo inferior. Eu vou encontrar desde o item normal, Presentation, Maximus, ok? Ou Draft, que é rascunho. Como que ele trabalha? Ele funciona no sistema de DPI, Deep Point Int, que é pontos por polegadas. Nesse processo, quanto maior for a qualidade, maior ele vai aumentar aqui o número de DPI, sendo que no máximo ele joga para até 200. Se eu colocar aqui em Custom, ele já joga um item de 300, e aí você pode colocar mais padrões, ou seja, mais informações. Galera, sendo assim, a sua impressão pode ficar um pouco mais lenta, ok? A sua impressão pode ser mais refinada. Se você quer uma impressão rápida, galera, normal já é mais do que o suficiente. Sem DPI não vai prejudicar em nada. Agora, se você quer investir ali uma impressão para um cliente que vai trazer retorno para você, aumente a qualidade porque pode ser um cliente em potencial. Próximo elemento, Plot Options. Eu encontro aqui, eu vou traduzir direto, tá, pessoal? Para vocês não terem nenhum problema aí com o inglês, eu já vou jogar no português. Plotar objetos com as penas, né, com os pesos, que é Line Weight. Se você colocou lá uma linha com ponto 2, ponto 1, espessura de 1 milímetro, ou seja, as nossas penas e pesos, deixando habilitado ele vai imprimir. Caso você queira imprimir sem nenhuma espessura, as linhas padrões do CAD, é só desabilitar. Ok? Plotar transparência, caso você tenha feito uma achura com transparência ou um texto, se estiver desmarcado, ele imprime como se fosse opaco, um objeto 100% ali com cor. Se você habilitar transparência,
esse objeto é impresso como transparência, ok? Se tiver algum elemento atrás, ele vai ali fazer aquela sobreposição de transparência. Plotar com os estilos, sim, eu quero colocar todos os estilos de plotagem. Plotar o tamanho do papel, ou seja, o paper size com as dimensões. Esconder os elementos fora da sua área de impressão. Próximo elemento e último é o Drawing Orientation. Você pode colocar no item de uma foto, né, um retrato, vamos dizer assim, ou numa paisagem, que é o Landscape, que na verdade é como se fosse o formato deitado. Nesse elemento, nosso formato já é um Landscape, não precisa alterar. E caso você queira ainda fazer um plot upside down, que é como se fosse inverter, eu acho isso aqui desnecessário, mas é só por curiosidade. Você clicou nele, ele vai imprimir de ponta cabeça. Não tenho muita função, acabo que invertendo aqui, já está tudo padronizado. Então, galera, essa videoaula é para criação do formato. Então, eu vou clicar aqui no OK, ele vai voltar para o Page Setup Manager e eu vou habilitar esse formato A1 que eu criei. Dando um duplo clique, ok? Ele já reconheceu esse novo formato e eu posso clicar aqui agora no botão Close. Reparem que aquele viewport que eu havia desenhado, que na verdade é um elemento de vista, ficou fora de padrão. Galera, não se preocupem. Tragam o mouse em cima do contorno aqui do retângulo e apertem o Delete. Poxa, professor, acabou de deletar o projeto inteiro. Não, o projeto que vocês desenharam estão aqui na aba Model, ó. Ele está aqui, ó, não tem problema nenhum. Aqui o layout é só o formato, beleza? Então, essa videoaula, pessoal, vai ser encerrada por aqui, para não ficar muito longo. O próximo vídeo, pessoal, já está no ar. Eu vou deixar um link aqui na tela, ok? Para vocês terminarem de assistir essa aula, é só clicar nesse botão e a gente continua com os próximos elementos. Não vai ficar muito longo esse vídeo. Beleza, pessoal? Então eu espero vocês na próxima videoaula, já está postado, é só clicar aí no link e a gente vai dar continuidade aí no curso, beleza? Quero deixar meu forte abraço, muito obrigado e fui!